Bom dia, pessoas maravilhosas, e também para a nossa professora incrível, a mais bonita do Colégio da Polícia Militar, Denise. Um bom dia para a senhora. O nosso tema é como as vacinas agem no nosso corpo, né? E para a gente entender isso, a gente tem que ter noção de que quando a gente nasce, a gente já tem um sistema imunológico. Só que o nosso sistema imunológico ele é muito fraco ele só previne de coisas muito pequenas, muito fúteis. Então quando a gente vai se desenvolvendo, a gente vai melhorando nosso sistema imunológico, porque a gente vai tendo contato com outros tipos de coisas e nosso sistema imunológico vai criando defesas contra elas, né? Contra esses vírus, patógenos. Porém, tem alguns tipos de vírus que eles entram no nosso corpo de uma forma que o nosso sistema imunológico não perceba. Então, o nosso corpo não cria uma defesa para isso e a gente acaba tendo problemas futuros. Então, para a gente combater isso, a gente tem que ter uma vacina, né? Uma arma biológica para poder combater esses vírus, os patógenos, os antígenos. E também, quando um novo vírus surge no mundo, um alerta é disparado, né? E como ninguém tem uma proteção contra esse patógeno, os cientistas eles tentam se reunir o mais rápido possível para conseguir fazer uma vacina para proteger a gente desse vírus, como foi o caso do Covid-19, né? Ou SARS-CoV-2, que surgiu em 2019 e teve uma capacidade de transmissão muito rápida. Mais de 2 milhões de pessoas morreram no mundo. 10% dessa quantidade de mortes foi só no Brasil, com 235 mil. Trazendo agora o questionamento, como as vacinas funcionam no nosso corpo? Bom, na verdade essa é uma pergunta simples de se responder. Mas antes é necessário nós compreendermos o conceito de imunogenicidade, que é o potencial que a vacina ou outro medicamento tem de produzir anticorpos e imunizar o paciente. Todas as vacinas elas contêm um componente ativo, que é o antígeno, que pode ser uma pequena parte do organismo causador da doença ou pode ser todo o organismo numa forma enfraquecida ou inativada. O corpo reage à vacinação por meio da identificação desses antígenos, produzindo seus anticorpos, que eles circulam no sangue e reconhecem os antígenos que estão na superfície do micro-organismo. Eles se unem a eles, impedindo sua entrada na célula, desenvolvendo assim uma imunidade celular. A imunidade celular, por sua vez, ela pode ser entendida por meio de um simples exemplo. Imagine o seguinte: um grande exército de soldados invisíveis, que seriam as células que participam do reconhecimento do micro-organismo e da defesa contra sua multiplicação, que estariam batalhando contra os micro-organismos para evitar o contágio. Sendo assim, além de estimular a produção de anticorpos específicos para combater a doença, o ideal é que as células guardem uma memória imunológica contra esse micro-organismo, para caso ocorra da pessoa contrair o vírus novamente, este não atinja de forma mais grave. Abordando agora o tema, como as pessoas que não se vacinam podem vir a prejudicar o próximo. No ano de 2020, com a pandemia do Covid-19, foi possível ver que muitas pessoas, após ter sido criado a vacina, não estavam mais tendo os devidos cuidados em relação à sua saúde e à saúde do próximo, que é algo que não pode acontecer de maneira alguma. Afinal, a pandemia estava no seu auge e os casos da doença estavam aumentando cada vez mais. Sendo assim, até que a vacinação atinja a maior parte da população e os casos de óbito diminuam bastante, os cuidados de proteção individual devem continuar sendo respeitados, como usar a máscara, higienizar as mãos e manter o distanciamento social, pois essas são as únicas medidas eficazes para diminuir a circulação do vírus. As notícias falsas sobre as imunizações são alimentadas pelo movimento antivacina, que argumentam que o uso de medicamentos pode trazer outros problemas para a saúde. O crescimento da ideologia antivacina, alimentado pelas fake news nas redes sociais, fez com que diversas doenças que já eram consideradas erradicadas voltassem a aparecer na população brasileira. Mesmo com tantos benefícios, a vacinação está sofrendo diversos ataques que têm assombrado a saúde pública brasileira. Uma onda de fake news nas redes sociais tem feito com que o uso de vacinas seja contestado, temido e deixado de lado. As redes sociais, que são fontes de informação para a grande maioria dos brasileiros, dão ainda mais força para o movimento, uma vez que facilitam o compartilhamento de conteúdos fraudulentos que deixam a população desorientada.